Estudo do capítulo 19 do Apocalipse. A volta de Jesus. Olá! Graça e paz a todos. Aqui Milton Santos. E seja bem-vindo ao estudo do capítulo 19 do Apocalipse. Já estamos chegando ao final desse maravilhoso livro, espero estar sendo de fácil compreensão a todos. Esse capítulo é um capítulo extraordinário, e devido à relevância do tema, resolvi fazer um vídeo bem detalhado, com mais informações, e espero que possam gastar um pouco mais de tempo para assisti-lo até o final, ok? Aqui é onde as coisas começam a se desenrolar, e começamos a ver a maior esperança da humanidade se aproximando. O meu objetivo, com esse estudo, é despertar em seu coração um desejo fervoroso por esse grandioso dia, em que nosso Salvador estará voltando para nos buscar sobre as nuvens. Tente imaginar esse dia. Permita que o seu coração e a sua mente deseje essa gloriosa vinda. Muitos têm tentado prever como será o fim da humanidade, e tentam retratar em filmes, séries e outros meios de comunicação, fazendo uma versão distorcida e completamente diferente do que a palavra de Deus nos mostra. Pelo fato das pessoas estarem afastadas de Deus e de sua palavra, acabam acreditando em qualquer coisa que assistam, ou que dizem. Tentam retratar, de forma fictícia, e totalmente errônea, os acontecimentos através desses conteúdos. Pessoas estão disseminando novas doutrinas antibíblicas, através desses meios de comunicação. Como por exemplo, o arrebatamento secreto das pessoas. Existem vários filmes conhecidos no meio evangélico, em que se ensinam muitas dessas doutrinas. Não vou citar nomes, mas vocês devem saber do que estou falando. Enfim, não é minha intenção discriminar nenhuma crença. Mas temos que continuar orando e pedindo ao Espírito Santo, a luz que precisamos para que o Senhor abra nossos olhos para toda a verdade, e não somente verdades parciais. Sem mais delongas, vamos ao estudo. O júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19, de 1 a 7. Esses versos descrevem o juízo da grande meretriz, que vimos no vídeo passado, e já introduz a gloriosa vitória do nosso Deus, e quão jubiloso será nos céus, nesse grande dia. Os 24 anciãos, e os 4 seres viventes rendem glórias a Deus que está sentado em seu trono. Que cena espetacular! Você não acha? É um momento esperado com grande alegria, quando é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A volta de Cristo, para buscar sua igreja, é comparada a um casamento. Cristo sendo noivo, que vem de encontro à sua noiva que é a igreja, e ela já está preparada para recebê-lo. Consegue entender que momento esplendoroso, pelo qual devemos almejá-lo, todos os dias da nossa vida? Agora vamos entender como será essa volta. Muitos acreditam que a igreja será arrebatada para os céus, em um arrebatamento secreto. E a Bíblia nunca menciona tal coisa. Se Cristo irá voltar para buscar sua noiva, como esse acontecimento pode ser secreto? Se ele mesmo prometeu que iria preparar o lugar,
e voltaria para nos levar para si mesmo. Qual seria o sentido da sua volta, se a igreja já estiver no céu? Não há lógica nenhuma nisso. Veremos o que a própria Bíblia nos fala a respeito desses acontecimentos. Veja comigo os seguintes versos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, 7. Pergunto a vocês: há alguma coisa de secreto nesse verso? Continuemos. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Um relâmpago pode acontecer de forma escondida? Acho que não. As pessoas pegam textos isolados. Como por exemplo, o texto que Jesus fala, que as pessoas seriam pegas de surpresa, ou havendo dois no campo, um será tomado e outro deixado, para caracterizar um arrebatamento secreto. E na real interpretação desses textos, Cristo quis mencionar que, aquele que aceitá-lo será salvo, e quem recusá-lo será deixado. Mesmo tendo laços parentais ou amigos, aquele que não aceitar a Jesus, não será salvo. Consegue entender a confusão? A Bíblia apresenta muito mais evidências de como será a volta de Cristo sobre as nuvens, e que todo olho verá, do que textos como esse, que não estão ligados diretamente com a sua volta. Outro detalhe, a Bíblia é bem clara em dizer que na volta de Cristo, haverá salvos vivos sobre a terra. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos mortos, e da volta de Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Irmãos, que texto maravilhoso! Esse texto responde tudo. E descarta a hipótese daqueles que morreram já estarem no céu, e também de um arrebatamento secreto. Mais um detalhe, veja quantas vezes Paulo compara a morte com um sono. Ele diz várias vezes: como aqueles que dormem. Assim como o próprio Jesus falou antes de ressuscitar Lázaro e a filha de Jairo. Precisa de um texto mais esclarecedor do que esse? Creio que não. Falaremos com mais detalhes sobre esses dois assuntos, no próximo vídeo, que será sobre o milênio e sobre as duas ressurreições citadas por Cristo em João 5, 28, 29. Por enquanto, acho que ficou bem claro para todos esse assunto. Observe como, tendo uma boa interpretação do texto, os demais ficam fáceis de se compreender. Veja como Paulo descreve a glorificação dos salvos. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Percebe como fica fácil de entender o contexto? E como será extraordinário esse momento? A Bíblia não nos deixa em trevas em relação a esses assuntos.
Muito pelo contrário, ela nos dá detalhes valiosíssimos, para que nossa esperança esteja sempre viva e confiante no que Deus nos reservou. Descrição de Cristo, o vencedor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, de 11 a 16. Essa é a descrição do nosso Salvador. Segundo o profeta Isaías, ele veio a primeira vez como servo sofredor, para ser humilhado, maltratado e crucificado. Mas agora, em sua segunda volta, ele vem como Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Ele volta para reinar e exterminar de uma vez por todas o pecado. Observou que essa descrição de Cristo passa por todas as características que já estudamos em outros vídeos? Essa cena que está sendo descrita mostra claramente ele como líder supremo dos exércitos de Deus. Estão lembrados do anjo forte? Menciona também o Verbo de Deus, que é o agente da criação desde sempre. O Alfa e o Ômega. Da sua boca sai uma espada afiada, que é a sua palavra. Ele regerá com cetro de ferro todas as nações. Ele cumprirá o furor da ira de Deus. Isso não é extraordinário? Creio que este momento, com certeza é esperado por muitos. Por aqueles que já descansam no Senhor, e dormiram, crendo nesse dia. Por aqueles que já têm um bom tempo de caminhada, e por aqueles que estão começando na fé há pouco tempo. É este o sentimento que quero despertar em seu coração. A esperança desse grande dia. Independente de estarmos vivos ou não, o que importa é sermos fiéis em nossa vida, para que quando esse dia chegar, mesmo estando no descanso da morte, possamos ressuscitar na volta de Cristo, junto com os salvos. Por isso não importa o quanto demore a vinda de Cristo, o tempo que temos de oportunidade, é os dias que Ele nos conceder de vida. Temos o espaço de uma vida inteira para aceitá-lo, não importa quanto tempo dure essa vida, o quanto antes tomarmos a decisão será melhor. Porque o amanhã só pertence a Deus. Esse é o tempo que temos para decidir, por uma vida eterna com Cristo. Espero que tenha gostado desse estudo, e que tenha compensado ficar até o final. Graça e paz a todos. Até mais, e tchau.